Meu amigo, rapaz, hoje o Vojvoda teve mais sorte que juízo, meu parceiro. Mas, graças a Deus, a gente venceu o time reserva do Palmeiras, a gente deixar isso muito claro, tá? Muito claro. Feliz demais com a vitória, ainda estou em viagem, chego terça-feira em casa e volto à rotina normal aí de vídeos, de conteúdos, tá? Agradeço todo mundo aí que mandou eu desligar um pouco do time pra curtir aqui e tal. No que deu pra fazer, eu fiz, cara. Eu acho que, né, na época de jogo, assim, eu me atentei mais, né? O jogo que eu não, menos consegui ficar conectado e para gravar vídeo, não para assistir, foi o Santos e Flamengo e Santos, que eu não conseguia uma conexão boa. Então, assim, eu consegui assistir o jogo, mas para fazer vídeo tava impossível, por isso que o PH acabou fazendo o pós-jogo. Depois, quando eu voltar, a gente vai fazer junto. E eu quero voltar a fazer as lives também, que eu acho interessante. Mas vamos falar dessa vitória aí. Santos 1-0 em cima do Palmeiras. Né? O Vojvoda venceu os jogos pelo Santos, venceu clássicos, né? Ele precisa vencer os outros jogos também. Tem uma final na próxima rodada contra o Mirassol e o Santos precisa vencer de qualquer maneira, tá? Vou falar desde a escalação, que eu não gostei, a escalação inicial, até as mexidas e as escolhas, cara. E eu quero deixar uma pergunta já de começo. O que o Bom Tempo fez pro Vojvoda, cara? Por que ele tá tão atrás de Vitor Hugo, de William Arão, de João Schmidt? O que ele fez de errado assim? Pra ser tão preterido, cara. O Vitor Hugo não acertou um passe enquanto esteve em campo. Um passe, gente, eu tô falando assim, literalmente. Ele não acertou um passe que precisasse acertar pra frente, assim, de jogada ofensiva. E ele teve bolas pra fazer boas jogadas, né? Duas principalmente, que ele erra um passe quando ele recebe na direita e tenta abrir pra esquerda, e o outro que ele recebe sozinho do lado esquerdo e ele erra o passe. Ele toca pra trás, pra ninguém. O Santos tem que voltar toda a jogada. Tava 1-0 já e ele teve a chance de fazer a jogada do segundo gol e ele perdeu. Então, assim, por que o Vitor Hugo tá à frente do Gabriel Bom Tempo? E o Bom Tempo é ativo do Santos, cara. Você vai valorizar, não jogando nada, né? Mas você tá usando o jogador de outro clube para valorizar esse jogador, para o outro clube vender caro e ganhar dinheiro, enquanto o nosso fica desvalorizado, aí vem de desesperado no ano que vem. Vai seguir de novo a mesma coisa, cara. É impressionante, cara. O que o Voivoda fez pro. O que o Bom Tempo fez pro Voivoda? Eu gostaria muito de saber, tá? Eu quero deixar isso claro de começo, antes de entrar nos pormenores do jogo, porque realmente para mim é inexplicável. O Botempo entrou muito bem contra o Flamengo, fez gol inclusive, e aí chega no jogo seguinte, precisando de um time ofensivo, de jogador que sabe o que faz com a bola, que não tem medo de jogar, que é arrojado, que vai para cima, que tende a acertar as jogadas para botar o Vitor Hugo de novo. Sabe? Outro jogador que assim, tá péssimo no Santos, fez dois jogos regulares, né? O Lautaro Dias, não vou nem entrar no mérito, cara. Ele tropeça na bola sozinho, cara. É assim, é desesperador. Mas depois o Vojvoda acabou arrumando o time quando ele entra nos minutos finais com o Roleiser, tá? O Roleiser salvou, o Roleiser, o Robinho Júnior salvou, e o Escobar, deixar muito claro, o Escobar salvou a pele do Vojvoda hoje, tá? A câmera tá aqui, é ruim pra mim ficar olhando, porque geralmente a câmera fica aqui em cima, então eu tenho esse costume de ficar olhando pro meu enquadramento, tá? Então me perdoe. Mas vamos lá, vamos falar do jogo aí. O Santos venceu, é o mais importante de tudo, tá? Eu considero a arbitragem do Klaus hoje uma arbitragem até um pouco aceitável com relação à cera. O Carlos Miguel fez cera o jogo inteiro, ele aceitou muito esse tipo de jogada, aceitou muito a cera por parte do Palmeiras. E eu acho que eu entendo também o Palmeiras ter entrado um pouco mais, né, de modo cuidadoso, com apreensão, até porque estava desfalcadíssimo, né? Tanto que o Flaco Lopes entra no segundo tempo ali e quase resolve o jogo pro Palmeiras, né? Entrou muito bem. O segundo tempo do Palmeiras eu acho que foi foi igual, o Palmeiras começou o segundo tempo muito melhor, embora o Santos tenha equilibrado o jogo do meio do segundo tempo para frente, né? E o primeiro tempo do Santos foi muito superior ao Palmeiras. Mas eu acho que eu entendo também a postura do Palmeiras com relação a esse jogo, porque estava extremamente desfalcado. E ainda assim, era um time muito bom em campo, né? Tinha bons jogadores em campo ali, o Veiga, o Felipe Anderson, o Aníbal, enfim, era um time bem acertadinho ainda, né? Mais que óbvio, carecia de seus principais jogadores, o Vitor Roque, o Flaco mesmo, que veio rápido da Argentina para jogar esse jogo. Então, óbvio, né? O Santos tinha que aproveitar melhor essas oportunidades. O Santos teve um bom primeiro tempo, embora, aí entrando no termo de escalação, eu acho que o Voivoda foi muito mal na escalação, bancando o Guilherme de titular de novo, cara. O campo gritando, a gente falou, né? O campo grita, o PH falou, eu falei depois. O campo grita. Você manter o Guilherme, cara,
de titular é muito complicado, porque ele atrasa muitas jogadas, né? Mas eu vou ser justo, e ele fez duas boas jogadas no primeiro tempo, principalmente quando ele vai pro lado direito, ele dá aquele passe pro Igor Vinícius e ele acaba errando o cruzamento, né, pro meio, em vez de recuar a bola pro Ilharão, que estava em melhores condições de finalizar, e tenta cruzar a bola pro Neymar, que estava atrás do Carlos Miguel, o Carlos Miguel acaba fazendo a intervenção. Acho que foi uma boa jogada do Guilherme, uma que ele dá em sequência a jogada ali pro Souza. O Souza faz o cruzamento e a bola acaba passando ali na frente do Carlos Miguel, né? Na frente do gol do Santos, do Palmeiras. Né? Mas eu não gostei da escalação inicial porque ele manteve o 4-3-3 com o Neymar de falso 9. Isso me incomoda demais, demais, demais. Né? Eu tô tentando, eu fico argumentando nessa parte de segundo atacante, segundo atacante, segundo atacante, tendo um meia mais atrás e tal. Pode até ser com os 3 volantes lá para começar, mas bota uma referência à frente do Neymar, para de jogar ele de falso 9 o tempo inteiro, para que os pontas fechem e tal. Enfim, não gostei da escalação inicial, eu teria entrado com o Barreal do lado esquerdo, o Robinho Júnior do lado direito e o Gabriel Bom-Tempo no meio de campo ao lado do Zé Rafael, e não com o Ilharão ou o João Schmidt, teria entrado só com um dos dois. Eu até entendo essa precaução inicial, mas eu não teria entrado assim, eu teria entrado já para abafar no começo, e o Santos teve essa possibilidade, talvez com um time mais técnico poderia ter conseguido isso de maneira um pouco mais fácil dentro desse jogo, tá? E óbvio, depois eu entraria com o Roleiser como ele acabou entrando, mas ele entrou só aos 40 do segundo tempo. Teria entrado com o Roleiser logo nos 10 minutos, 10, 15 minutos do segundo tempo ali já, quando ele entra com o Robinho Júnior, né? Enfim, não gostei da escalação inicial, mas mesmo assim no primeiro tempo o Santos foi bem superior ao Palmeiras, criou muitas chances, né? Mas poucas com clareza, né? Teve a do Barreal, que foi uma chance claríssima, que o Carlos Miguel fez uma defesaça, e eu acho que foi mais mérito do Carlos Miguel do que erro do Barreal, tá? Embora eu acho que o Barreal poderia ter finalizado melhor, poderia, mas eu acho que foi muito mais mérito do goleiro na defesa do que falha na finalização, tá bom? Enfim, o Santos teve chance com o Neymar, que a bola bate no Jefté, né, e acaba saindo para escanteio, era uma chance muito boa. O Neymar acho que fez um primeiro tempo bom, tá? Embora ele ainda perca umas bolas assim inacreditáveis, cara. Teve uma no segundo tempo ali que o Neymar assim foi uma pataquada e é justamente o lance que quase saiu o gol do Flaco, né? O Neymar ele perde uma bola assim completamente inaceitável e o time totalmente no campo de ataque. O contra-ataque sai, o Flaco acaba batendo, raspando a trave do Brasão, né? Foi o jogador mais perigoso do Palmeiras no jogo, foi o Flaco Lopes quando ele entrou no segundo tempo. Ele quase faz um golaço e ele jogou muito bem, né? E teve alguns lances que o Neymar acabou perdendo. Esse foi o mais que me chamou mais atenção, essa pataquada que ele deu no segundo tempo aí. Mas, no geral, eu acho que ele deu sequência às jogadas, né? O ponto que me chama a atenção com relação a ele ele não é mais aquele cara de botar a bola debaixo do braço, assim, a sensação que eu tenho com ele, tá? De botar a bola debaixo do braço e vai resolver o jogo a qualquer momento. Ele precisa de um contexto favorável de time ao lado dele. E o time do Santos geralmente não oferece isso. Vai oferecer com alguns jogadores que a gente tem batido na tecla de que precisam jogar, que é justamente o caso do Robinho, do Gabriel Bom-Tempo, do próprio Roleiser, do Barreal, que são os caras que tecnicamente oferecem um pouco mais de construção de jogo, tem mais qualidade com a bola nos pés. E o Zé Rafael, óbvio, mais qualidade com a bola nos pés, então vai oferecer um pouco mais de técnica para que o Neymar possa poder brilhar, né? Eu acho que num contexto favorável ele estaria brilhando mais. O ponto ele não é mais a sensação, tá? Aquela estrela que vai resolver o jogo a qualquer momento, tirar um coelho da cartola, fazer uma jogadaça e achar o jogo, né? Resolver o jogo. Ele tem que fazer o time funcionar junto com ele e tal. E esse time, ele é pavoroso em muitos momentos, né? É um time que sente demais os momentos, um time que tem um mental muito fraco. Hoje teve um mental um pouco mais forte. Eu vi em vários momentos o Brasão fazendo assim para os jogadores, né? Mental forte, cabeça no lugar e tal. E eu acho que pelo menos a entrega hoje foi interessante, né? A gente teve essa entrega no jogo contra o São Paulo, a gente teve essa entrega no jogo contra o Corinthians, a gente teve essa entrega no jogo de hoje também. Mas a gente não tem visto esse tipo de entrega em vários outros jogos. Falta esse tipo de conduta e acaba me despertando atenção isso também, né? Eu vi no primeiro tempo contra o Flamengo também uma entrega parecida. Eu acho que determinados jogos tem jogos que dá pra você entrar com o Guilherme, obviamente, não precisa ser todos, dá pra entrar com outros jogadores, mas esse jogo não era pra isso. Esse jogo era Gabriel Bom-Tempo, justamente bancando as coisas que deram certo naquele final do segundo tempo contra o Flamengo, né? Gabriel Bom-Tempo, Robinho Júnior, dando um pouco mais de tempo pra eles, mais minutagem, né? Mas ainda assim o primeiro tempo do Santos foi bom, né, ofensivamente falando, o Santos tomou conta, e eu acho que o melhor jogador do Santos no primeiro tempo foi o Igor Vinícius. Né? Eu não sou fã dele, eu acho que ele é um jogador extremamente limitado, eu prefiro o JP Sherman ainda.
mas o Igor Vinícius fez um bom primeiro tempo. Foi uma válvula de escape muito importante, um jogador muito bom na construção, ele deu muito trabalho para o Jefté, lateral esquerdo do Palmeiras, passou muitas vezes na transição rápida, porque o Barreal fechava pelo meio e o Igor Vinícius muitas vezes ia até a linha de fundo para fazer as jogadas, e boas jogadas do Santos saíram justamente com a dobradinha dos dois. Eu gostei bastante dele no primeiro tempo, gostei do Barreal também, apesar do gol perdido, acho que ele foi bem no primeiro tempo, né, e teve algumas coisas interessantes. Nesse primeiro tempo. Eu acho que os dois ali foram os dois melhores do time no primeiro tempo. Eu gostei muito do Ilharão no primeiro tempo também. Gostei do Neymar no primeiro tempo, né? Não acho que foi nada de espetacular, mas eu acho que ele é aquele cara de chamar a atenção da zaga, sempre vai ter alguém ali. Tomou rodízio de faltas algo no começo do jogo, né? Tomou 4 faltas em sequência, que acabou gerando o amarelo pro Aníbal Moreno, porque o Murilo foi o último da sequência ali antes do amarelo, né? Pro Aníbal. Né? Então o Neymar ainda causa esse tipo de alarde no adversário. Eu acho que é uma arma importante que o Santos pode utilizar a seu favor. Né? Enfim, do primeiro tempo também eu gostei muito do Adonis. O Adonis fez um bom jogo, finalmente um bom jogo do Adonis Frias. Gostei da partida dele. Ele teve mais trabalho no segundo tempo quando teve que marcar o Luigi, que entrou melhor no lugar do Bruno Rodrigues, mas no primeiro tempo ele foi muito bem, no segundo ele também foi bem, apesar de ter algumas escapadas, obviamente, do Luigi conseguir vencer alguns duelos individuais contra o Adonis, mas eu acho que no modo geral os dois se saíram bem. Eu gostei mais do Adonis do que do Zé Ivaldo no jogo, tá? Enfim, segundo tempo o Santos volta com o mesmo time, o que me incomodou bastante, eu já teria mudado no segundo tempo, principalmente tirando o Guilherme, tirando um dos volantes, né, ou o Schmidt ou o Ilharão, provavelmente o Ilharão, para colocar justamente o Robinho Júnior e o Gabriel Bontempo no time. Eu teria mantido o Barreal, só inverteria o lado, deixaria o Barreal do outro lado. Talvez eu pensaria até num cara mais à frente ali, para deixar o Neymar justamente recuado como um segundo atacante, tendo o Barreal e o Robinho Júnior como meio-campista, meias, né? Mas, enfim, isso não foi feito. Ele entrou com o Robinho Júnior e com o Lautaro nos lugares do Guilherme e do Barreal, manteve o mesmo esquema, os 3 volantes, né? Um bom tempo, e aí foi que o Palmeiras cresceu. O Palmeiras começa o segundo tempo em alto ritmo, porque o Abel já coloca o Luigi e o Lautaro, ó, o Luigi e o Flaco Lopes de cara, e o Palmeiras começa a criar algumas chances de perigo, faz o Brazão trabalhar. O Brazão foi muito bem no segundo tempo, foi muito bem, né, nas saídas de bola, foi muito bem numa saída de bola em cima do Flaco, ali numa cobertura mal feita pelo Zé Ivaldo. Teve defesas importantes, pelo menos 3 defesas muito boas. O Carlos Miguel defendeu mais do que o Brazão na partida, fez mais defesas, mais intervenções, mas o Brazão, quando foi exigido, foi muito bem, e isso é muito importante, porque é um dos principais goleiros do campeonato, né? É o grande nome do Santos na temporada ainda, apesar de uma inconstância recente. Eu acho que ainda é o nome do Santos no ano, né? E foi muito bem quando foi exigido no segundo tempo. O Santos começou a igualar mais o jogo quando o Palmeiras foi perdendo um pouco da voracidade de construção. O Santos começou a conseguir igualar um pouco o jogo ali. E aí, no final do jogo, meio que no modelo de desespero, o Souza pediu para sair, tá? Eu não gostei da entrada do Escobar, mas o Souza pediu para sair. O Souza não estava fazendo um jogo ruim, estava muito bem, inclusive na defesa, né? Conseguindo marcar, foi um dos caras que conseguiu tirar a bola dos pés do Flaco Lopes, que tem sido um jogador muito perigoso do Palmeiras em todos os jogos, tá? Não foi nesse, é em todos os jogos. É difícil de perder a bola, tá muito bem no drible, inclusive no 1 contra 1, nos duelos de força física. Venceu o Zé Ivaldo na força física, na velocidade. O Souza foi um dos que venceu ele nas disputas individuais hoje. E eu não teria tirado o Souza pediu para sair por cansaço, e aí entrou o Escobar. E o Escobar acaba virando um personagem muito importante do jogo, né? Ele faz um cruzamento certo. Cara, assim, eu tô tentando lembrar de cruzamento certo do Escobar. Eu lembro de um na derrota pro Corinthians na Arena, com um gol de cabeça do Guilherme, acho que foi 2-1. O Guilherme faz o gol do Santos, já tava 2-0. É um cruzamento do Escobar de direita. E esse cruzamento de hoje, que ele encontra o Robinho Júnior lá do outro lado da área. O Robinho Júnior ajeita e o Roleiser, que entrou muitíssimo bem, apesar do pouco tempo, faz o gol da vitória do Santos, né? O Roleiser entrou muito bem, o Robinho Júnior, ele cresceu mais no meio do segundo tempo para frente, mas mesmo não fazendo uma grande partida, porque o Barreal foi melhor que o Robinho Júnior, tá? Mesmo não fazendo uma grande partida, o que me chama a atenção é que ele tem personalidade. Ele não abaixa a cabeça, ele tenta sempre a jogada ofensiva, ele tenta sempre fazer a construção, ele vai pro drible, ele vai pro embate, ele vai pro 1 contra 1. E isso é interessante. Para um jogador tão novo, que tem um físico mais abaixo dos outros, que ele não tem tanta velocidade quanto os outros, justamente por falta de corpo, igual os outros jogadores, é um jogador que é interessante demais
o jeito que ele joga, que ele encara as partidas, né? E essa assistência acaba coroando um menino que está merecendo ser titular, inclusive, né? Dito isso, o Rolaser para mim é o personagem, porque ele faz um gol extremamente importante, é um jogador muito cobrado por mim, inclusive. Eu acho que ele é um jogador que está devendo na temporada, mas é um jogador interessantíssimo, tem muita qualidade, tem muita visão de jogo. Eu acho que ele tem entrado, quando ele tem entrado durante o jogo, eu acho que ele tem oferecido mais. Então talvez seja uma arma interessante você ter o Rolaser a partir dos 10, 15 minutos do segundo tempo do que ter ele jogando 10 minutos, né? Então eu acho que foi um risco muito grande que o Vojvoda correu, segurando o Rolaser até o final do segundo tempo e de novo não tem entrado com o Gabriel Bontempo, tá? Eu acho que o time ele se desenha para vencer jogos tendo o Gabriel Bontempo e o Rolaser juntos, junto com o Neymar e com o Robinho Júnior. Eu acho que esses quatro, o Zé Rafael sendo o quinto elemento aí, esses quatro jogadores tecnicamente vão oferecer mais. O que você pode fazer para fazer com que eles se encaixem? Óbvio, com todos eles jogando, você vai ter claramente o Neymar sendo o centroavante, o falso 9, e aí você vai ter que fazer uma dupla de ataque de alguém encostando mais, ou o Barreal, ou o Robinho Júnior, ou o próprio Rolaser para ter isso. Isso aconteceu no jogo contra o Botafogo na Vila Belmiro, que o Santos não venceu, mas jogou bem melhor, acabou derrotado naquele gol, né, depois da expulsão do Neymar e tal, mas foi aquele jogo que o Rolaser e o Neymar jogaram melhor juntos. Talvez seja um desenho interessante, talvez um segundo tempo. Mas o que eu imagino desse time é, na parte ofensiva, você tendo do meio para frente o João Schmidt ou o Ilharão, Zé Rafael, Gabriel Bontempo, Rolaser ou Barreal, Robinho Júnior, o Neymar, né? E aí você pode ter um 9 à frente. Esse 9, cara, tá complicado, porque o Tiquinho tá mal, o Lautaro Dias também não é flor que se cheire, o Tassiano tá mal. Né? O Santos tinha o Luca Meirelles, que para mim era esse cara, para ser esse 9, para ter essa dupla de ataque, não tem mais, então você precisa encontrar alternativas. Né? Esse time é um time que sofre para marcar gols, precisa fazer muitas chances para fazer gols. Né? O Santos teve várias chances de gol, né? Acabou esbarrando ou na defesa bem postada do Palmeiras, ou em jogadas que acabaram não sendo finalização, mas jogadas perigosas, como a que o Neymar faz a jogada pelo lado direito, muito boa com o Robinho Júnior, cruza para o meio e o Lautaro Dias não consegue chegar para finalizar, porque a bola é uma das poucas bolas que passa pelo Carlos Miguel, essa é a do gol, né? É um cruzamento muito perigoso, né? Então o Santos teve construção ofensiva para vencer o jogo. No modo geral, em chances claras, em construção de jogo, o Santos foi superior ao Palmeiras. Mas lembrando novamente que o Santos venceu um time bem modificado do Palmeiras. Então, assim, para o Santos é importantíssima essa vitória. O Santos sai da zona de rebaixamento, mas tem outra final. Não pode entrar no clima de oba-oba, como toda vez que o Santos fez nessa temporada. Vence um jogo, aí fica aquele climinha de oba-oba, churrasco. Aí vai a desgraça do presidente, começa a fazer videozinho, começa a fazer brincadeirinha, e depois vem o jogo seguinte e a gente roda, tá? Então, é encarar com seriedade a sequência que tem. O Santos tem só finais pela frente. Todo jogo é extremamente importante. Não é o clássico contra o Palmeiras que é importante. É o clássico contra o Palmeiras e encarar o jogo contra o Mirassol como um clássico também, como uma final de campeonato, com o mesmo foco, com a mesma pegada, com o mesmo empenho, para que não perca o fio da meada, para que não perca a oportunidade de escapar e ficar tranquilo, o que eu acho bem difícil nessa altura do campeonato, tá? Eu acho que o Santos vai brigar até o último momento, até a última rodada para não cair. Eu acho que não cai, tá? Essa é a minha sensação. Em 23 eu estava muito mais reticente, com muito menos esperança. Esse ano eu acho que não vai cair, tá? Mas independente disso, é só um achismo, não é uma cravada, né? O que me deixa ainda preocupado. Mas não pode entrar em clima de oba-oba como o Santos fez todas as vezes esse ano, tá? Não é só uma vitória ou outra. Todas as vitórias que o Santos teve na temporada ficou o mesmo climinha de oba-oba no clube, tá? Não tô falando é jogador, é técnico, não, é no clube. O Santos venceu o Flamengo, ficou aquele climinha de oba-oba, agora vai, não sei o quê. Aí vence o Cruzeiro, aquele climinha de oba-oba, agora vai. Toda vez era uma porrada logo em seguida, né? Ou uma sequência de empates e tal. Eu espero que isso não aconteça, porque nos clássicos contra o Corinthians e contra o São Paulo isso aconteceu. Não pode acontecer mais, né? Final de campeonato, final de temporada, fazer o máximo de pontos possível e escapar dessa zona extremamente incômoda de vez, tá certo? Mais um ano perdido, tomara que seja um ano perdido com não rebaixamento, porque outro rebaixamento vai transformar o Santos num clube de porte minúsculo, embora tenha uma história gigantesca. A gente não pode mais aceitar isso. Enfim, eu tô feliz, tá?
Mas eu tô mais aliviado do que feliz. Eu queria estar mais feliz do que aliviado, mas não é esse o ponto. Eu ainda estou muito preocupado. Eu queria estar muito mais contente aqui fazendo vídeo, mas eu acho que a realidade é muito mais dura do que essa vitória. Essa vitória é extremamente importante. Ela me traz uma sensação de felicidade de momentânea? Traz, mas só momentânea, só até amanhã. Amanhã já tem que mudar o foco, virar a chavinha de novo, porque o jogo contra o Mirassol é tão importante quanto esse contra o Palmeiras. Tão importante quanto. E é um time muito perigoso e que não vem desfalcado. E tá fazendo um campeonato espetacular, né? Para mostrar para certos dirigentes, para certos presidentes aí, que dá para você fazer um trabalho bem feito sabendo montar elenco. Óbvio que a pressão do Santos e do Mirassol são completamente diferentes. Óbvio que todos os jogadores do Mirassol provavelmente num contexto de Santos não estariam rendendo, mas você consegue montar sendo responsável, você consegue fazer um plano estruturado, você consegue fazer um trabalho sendo desenvolvido com responsabilidade, coisa que a diretoria do Santos não fez em nenhum momento desse ano, tá? E eu não estou entrando no mérito dos jogadores, porque eu teria arriscado no Neymar, eu teria arriscado no David Washington, eu teria arriscado no Roleiser, eu acho que algumas contratações deveriam ser feitas assim, mas todas da maneira que foram feitas, não, eu acho que as escolhas foram muito ruins. Nas vendas, principalmente nas vendas e nas contratações, muitas delas muito contestáveis, tá certo? Enfim, terça-feira eu tô de volta e a gente vai se falando nos próximos vídeos, beleza? Um forte abraço para todo mundo, um beijo, tamo junto e valeu, até a próxima, tchau, tchau.